E a aula de hoje é sobre provas. Provas lá do Código de Processo Penal. E vamos começar do início. O que são e para que servem as provas? O que são as provas? Prova é todo elemento que eu vou usar para confirmar um fato, confirmar o que eu digo, confirmar uma tese. E ela serve para convencer o julgador, serve para convencer o juiz, certo? E aí eu tenho para dizer para vocês que tudo que eu disser, tudo que eu trouxe, tudo que eu disser deve ser comprovado. Eu acusação e eu defesa. Qualquer uma das partes que alegar alguma coisa, seja para condenação do réu, seja para absolvição do réu, então teses acusatórias, teses absolutórias, tudo bem? Todas as teses devem ser comprovadas. E o que é isso, Juliana? Isso nada mais é do que o ônus da prova. A quem cabe o ônus da prova? O ônus, o pesar, a quem cabe a incumbência de provar? Quem alega. Então, se tu tá me dizendo que o crime aconteceu de noite, eu quero que tu comprove isso. A defesa disse que foi legítima defesa. Ela que comprove isso. Não pode uma parte falar um fato, falar uma tese e esperar que a outra parte venha com provas contrapondo o que ela disse. Não, ela tem que trazer provas confirmando a tese, confirmando o fato. Esse é o ônus da prova. A quem cabe o ônus da prova? A quem alega. Bem simples, tá? Bem simples. A quem alega. Certo? Eu vou lendo meus esqueminhas aqui que eu fiz para não esquecer de nada, porque essa aula é muito importante. Caiu horrores nas provas. Vamos lá. E quais são o juiz diante das provas? Ele vai fazer o quê? Essa prova eu quero, essa prova eu não quero, essa prova pode trazer. Gente, o juiz, diante de todas as provas trazidas no processo, ele vai valorar aquelas provas sob sua livre convencimento, tá? O convencimento dele é livre. Ele pode pegar um laudo médico dizendo que a pessoa se machucou muito e aceitar ou não aquele laudo. O que tu tá me dizendo, Juliana? Que o juiz pode rechaçar um laudo? Não é que ele rechace o laudo, mas ele dá a valoração daquele laudo que ele quiser. Por isso que hoje vigora o nosso sistema de valoração probatória no Brasil, é o sistema do livre convencimento motivado, ou ainda chamado de persuasão racional. Porque o juiz pode valorar como ele quiser a prova? Sim, gente, não existe na lei dizendo, testemunha vale 5 pontos. A apreensão vale 10 pontos. Exame de corpo de delito vale 20 pontos. Não existe uma tarifação de prova, quanto ela vale. Então, o juiz vai dar a valoração que ele bem entender. É o livre convencimento motivado. Por quê? Porque o juiz, todas as suas decisões, todas as suas sentenças, sejam elas decisões interlocutórias, decisões mistas, decisões terminativas, ele precisa motivar, dizer o porquê que ele usou aquele laudo e não usou o outro. Por que pesou mais aquilo ali do que o outro ponto? Então, é o livre convencimento motivado. Temos em um rito o sistema de valoração probatória da íntima convicção. O que é esse sistema da íntima convicção? Eu analiso as provas e eu vejo quais delas eu vou dar importância e quais delas eu não vou dar, e eu não preciso motivar isso. Como assim, Juliana? Sim, o julgador não vai dizer quanto que vale cada prova e qual prova ele usou ou não para tomar seu convencimento.
Isso acontece no tribunal do júri, na segunda fase, no plenário do tribunal do júri, onde temos 7 jurados, são pessoas do povo que estão lá para julgar um crime doloso contra a vida. Então, para elas, vigora o sistema da íntima convicção. São livres para decidir, não precisam motivar. Mas os juízes togados, os ritos comuns, ordinário, sumário, sumaríssimo, enfim, vigora, então, como regra no Brasil, o sistema do livre convencimento motivado, certo? E assim, se a defesa fez uma prova, pode a acusação usar aquela prova da defesa, comentar sobre aquela prova da defesa? Sim. Por quê? A prova, na hora que ela é trazida aos autos, é trazida ao processo, ela fica dentro do processo, aquela prova não é mais da parte que a fez, da parte que a trouxe até aqui, é de todo mundo, é do processo. Então, ela pode ser usada pela outra parte? Sim, com certeza. O que não vai ser objeto de prova? Não precisa provar ou não vai ser objeto de prova. Anotem aí. Pane, P-A-N-I, pane. Fatos referentes à presunção, seja presunção relativa ou presunção absoluta. Fatos axiomáticos são considerados evidentes, tipo água mole, isso é evidente. 3 fatos notórios que todo mundo sabe, é conhecido pela parcela da população, por exemplo, que no Carnaval da Bahia tem bastante gente. Todo mundo sabe. Que ao anoitecer o sol vai embora. São fatos notórios, todo mundo sabe. E fatos inúteis. A vítima estava com uma camiseta laranja. Deixa eu provar que a vítima estava com uma camiseta laranja. Eu vou tirar foto da vítima comprando aquela camiseta. Só um pouquinho. Que diferença faz? É um fato inútil. Então, pane, presunção, axiomáticos, notórios e inúteis não são provados. Não são objetos de prova. Certo? Certíssimo. Vamos fechar aqui. Vamos para o próximo. Falamos do livre convencimento motivado. As provas, normalmente, algumas delas são trazidas antes do processo, porque são provas irrepetíveis, são provas que não se pode repetir, tá? Ou são provas antecipadas, em que se antecipa o contraditório e ampla defesa, seja porque, por exemplo, a testemunha tá muito mal, tá quase morrendo, e a gente precisa colher aquele depoimento dela. Então, a gente toma antecipadamente aquele depoimento dela. Mas, normalmente, as provas são trazidas aos autos durante a audiência. A maioria das provas são trazidas, são comentadas durante a audiência. E aqui eu quero que vocês saibam que, justamente por isso, é que se mudou o tempo do interrogatório do réu. O interrogatório do réu, que, diga-se de passagem, também é um elemento de prova, é um tipo de prova, o interrogatório do réu. É um elemento de defesa e elemento de prova. Por que que hoje o interrogatório do réu é lá a última coisa da audiência? Por quê? Para que ele conheça todas as provas feitas antes, para que ele conheça tudo que foi provado contra ele. Então, isso é contraditório, ele vai poder contraditar todas as provas trazidas aos autos contra ele, certo? Por isso, então, o interrogatório é o último passo da instrução processual, belezinha? Comunhão da prova, toda a prova trazida por uma parte pode ser usada pela outra, já falei. E beleza, quanto ao objeto, as provas podem ser diretas ou indiretas. Eu posso falar do homicídio em si ou eu posso falar de alguma coisa que tenha ligação reflexa. Eu posso falar sobre a arma, eu posso dizer que eu vi ele saindo do lugar, mas não vi ele matando, mas eu vi que ele estava naquele lugar, eu vi que ele estava naquele dia perto da vítima. Quanto ao sujeito, pode ser uma prova real ou pessoal. Real, referente a coisas, a arma usada no crime, a faca usada no crime, a corda usada no crime ou em relação à pessoa.
o assassino mancava da perna direita, o assassino tinha cabelo loiro, tinha uma sobrancelha rapada. A prova pode ser testemunhal, pode ser documental, pode ser material. E é isso aí, são as classificações da prova, então. Vimos prova direta e prova indireta, prova real, prova pessoal, testemunhal, material documental. Isso aí. Essa é a classificação da prova. Bom, continuando. Ah, mas eu queria falar uma coisa antes. Sim. Bom, já falamos do ônus da prova, né? Já falamos da apreciação da prova, que vige o sistema da livre convicção motivada, e eu quero falar para vocês sobre a nulidade da prova. Provas conseguidas com meios ilícitos. Aí vocês vão lembrar, eu vou precisar falar. Lembram aquele filme do Capitão Nascimento? Que ele coloca o saco, traz o saco. Ele queria saber onde é que tava o fulaninho lá. E daí a pessoa sabia onde é que tava o fulaninho e não queria falar. Então, para conseguir aquela prova, o que a polícia fez? Tortura. Tortura à prova, né? Eu falo sobre isso na aula de tortura, na Lei 9455, de 97. Mas, enfim, a pessoa falou. Foi uma prova ilícita, totalmente ilícita. Aí eu pergunto, a polícia vai lá e acha o traficante. Achou o traficante com droga. Mas como é que chegou até ele? Através de uma prova ilícita. Então, a gente vai falar sobre a teoria dos frutos da árvore envenenada. Se a árvore é envenenada, os seus frutos também o serão. Então, se eu tenho uma ilicitude na prova anterior, na prova que deu cria da outra prova, essa outra prova vai ser contaminada pela ilicitude da primeira, tá? Então, é a prova ilícita por derivação. Eu torturo alguém para perguntar aonde está a droga. Sabendo aonde está a droga, eu cumpro um mandado de busca e apreensão. Esse mandado de busca e apreensão é ilegal. Por quê? Porque eu consegui essa informação através de uma tortura, de um meio ilegal. Lembrem-se que não só a prova ilícita, como a prova derivada de ilícita tem que ser retirada dos autos, certo? E agora com a novidade do pacote anticrime, o juiz que conhece aquela prova também não poderia, então, analisar o caso, certo? Isso aí, falei. Eu ia falar mais alguma coisa. Tem exceção essa teoria das provas ilícitas e provas ilícitas por derivação. Sim, se a prova, por exemplo, absolutamente não... Eu torturei um dos sequestradores para ele me dizer onde estava o outro sequestrador. E ele disse. Mas muitos amigos e famílias da vítima já estavam naquele lugar procurando a vítima. E elas, de qualquer maneira, iam encontrar. Então, a minha informação não tem absolutamente nada a ver com o fato daquelas outras pessoas estarem procurando. Então, aquelas pessoas procurando são afastadas, são extirpadas da ilicitude. São provas independentes. Então, ela vai ser válida no processo. Tudo bem? Vamos começar com as provas em si. E vamos começar com exame de corpo de delito. Bom, gente, falamos que o exame de corpo de delito não é no corpo de delito, corpo do Benito. Não é o corpo do Benito. São todos os crimes que deixam resultado naturalístico. São crimes materiais, são crimes intranseuntes, aqueles que não passam, eles deixam vestígios. Eu sou obrigada a fazer, então, exame nesses vestígios. Por exemplo, um furto qualificado pelo arrombamento, eu preciso fazer um exame quanto ao arrombamento.
Um roubo praticado mediante explosivo. Eu preciso fazer um exame que foi com explosivo. Uma morte. Eu preciso fazer o exame para ver aquela morte. Tráfico de drogas. Eu preciso fazer o exame na droga. Isso é o exame. Isso é o exame. Eu vou examinar. Ele é feito por peritos, gente. Peritos, lembrando que perito oficial ou 2 pessoas, concurso superior, preferencialmente na área. Esses são, então, os peritos, as perícias que são trazidas aos autos. Não posso fazer exame de corpo de delito direto, porque, enfim, a vítima aconteceu alguma coisa, sumiu ou a droga desapareceu, qualquer coisa. Então, eu faço o exame de corpo de delito indireto. E esse exame de corpo de delito indireto é feito através da colheita de depoimento de testemunhas. Então, pode, suplantar o exame de corpo de delito direto, que é sobre os vestígios mesmo, os depoimentos das testemunhas, se chamando exame de corpo de delito indireto. Tudo bem? Desaparecem os vestígios, mas as testemunhas, então, são capazes de recompor aquilo ali. Interrogatório do acusado. Já tinha falado para vocês, eu tô indo na ordem aqui que eu anotei. Interrogatório do acusado é um meio de defesa e um meio de prova, tá? Temos no processo penal a ampla defesa. O que significa ampla defesa? Ampla defesa é autodefesa mais defesa técnica. Da autodefesa eu posso abrir mão, porque eu posso ficar em silêncio, eu posso mentir, eu posso fazer o que eu quiser. Já da autodefesa eu não posso abrir mão, eu preciso ter uma defesa técnica, certo? E o interrogatório do acusado, obviamente que o silêncio não vai importar, não vai ser interpretado contra o réu. Não pode dizer, ficou em silêncio. Condenação, não. E mais, falei que é um meio de prova, meio de defesa. O réu não precisa prestar compromisso. Ele pode mentir, ele pode calar, ele pode fazer o que ele quiser. Não, o que ele quiser não, né? Porque daí já é demais. Aí ele passa do ponto, mas sim, o interrogatório é livre, assim como o ofendido, né, gente? A primeira coisa da audiência é ouvir a vítima, ouvir o ofendido, se vivo. Mas o ofendido, por ter interesse na causa, ele é o titular, então é o porquê, a razão de tudo está acontecendo, ele não presta compromisso de dizer a verdade, tá? Não presta compromisso de dizer a verdade. Certo. Confissão. Confissão é outro meio de prova, gente. Cuidado. Interrogatório é uma coisa. Confissão é outra. São provas que eu vou usar. O que ele disse no interrogatório dele eu vou usar como prova. O que ele disse na confissão eu vou usar como prova. Lembrando que a confissão é o reconhecimento do ato pelo acusado. Ele reconhece o ato, reconhece que praticou o ato. Ele pode se retratar e dizer, não quero mais confessar, tudo que eu disse lá é mentira. A confissão ainda é divisível e essa confissão pode ser judicial, extrajudicial, qualificada. Eu posso dizer o seguinte, não, realmente, eu matei o José, mas eu matei em legítima defesa. Então, uma confissão qualificada, ele confessa, mas ele qualifica a confissão dele com uma excludente, certo? Beleza, vimos então exame de corpo de delito, direto e indireto, interrogatório do acusado, o ofendido, confissão. Vamos para as demais provas. Busca e apreensão. Busca é uma diligência de buscar, de procurar. E apreensão é de apreender. Geralmente se apreende coisas ou menores e se prende pessoas. Lembrando que a busca pode ser pessoal, como a busca pode ser domiciliar. Ainda, a busca pode ser feita também no lugar de trabalho, no carro, enfim. Essa busca, gente, agora com pacote anticrime,
mandado de busca e apreensão tem horário para ser cumprido, se não configura abuso de autoridade. Nós vamos ver lá na lei de abuso de autoridade isso, tá? Lembrando que eu preciso do mandado de busca e apreensão quando eu for entrar na casa da pessoa e lá não estiver acontecendo flagrante delito, nem estou entrando para prestar socorro, nem em caso de desastre. Não é essas situações. Estou lá cumprindo um mandado de busca e apreensão, certo? Aí eu posso entrar na casa da pessoa? Sim, 240 do Código de Processo Penal. Posso. Quem também diz isso? Artigo 5º da Constituição diz isso, que a casa é asilo inviolável, salvo, sei, flagrante delito, ou durante o dia por ordem judicial. Ordem judicial lê-se mandado de busca e apreensão, certo? Das testemunhas. Por que dizem que as testemunhas é a puta das provas? É a puta não no sentido de ser uma puta prova, não. A puta das provas. Por quê? Porque cada um chega lá e diz a sua concepção, a sua visão do crime, a sua concepção com base em quê? Com base na sua vivência até hoje. Então, uma senhorinha pode dizer que ele estava com uma faca enorme na mão, porque ela nunca tinha visto uma faca daquela. E aí a outra testemunha diz o seguinte: não, é um canivete normal, que eles aperta e puxa pra cima, não é tão grande, mas a velhinha nunca tinha visto aquele dispositivo. Então, pra ela, foi um horror, um absurdo, e ela vai falar que aquela faca era automática, que abria e não sei o quê. E a testemunha vai simplesmente... E a outra testemunha vai dizer o seguinte: era um canivete normal. Vocês entenderam isso? Então, a pessoa usa toda a sua vivência para comentar aquilo que ela viu. Ela não chega e me traz aquilo que ela viu como uma fotografia. Essa fotografia tem que ser retirada do depoimento dela pelo juiz, certo? Tem que tirar desse depoimento todas as vivências dela e as coisas pessoais, o que ela acha, os achismos, para conseguir tirar dela isso. As testemunhas... Tem testemunhas que são proibidas de depor, aquelas que, em razão do seu ofício, da sua profissão, não podem depor. Eu não vou pedir para profissional de psicologia depor contra o paciente dela para dizer o que ela tinha notado sobre ele. Eu não vou pedir que o padre fale sobre a confissão de alguém. Mas lembrando que eu posso deixar que, se for desobrigado pela parte e a pessoa quiser depor, aí sim ela pode depor, mas se não, são proibidas. Diz lá no Código de Processo Penal que todas as pessoas podem depor. Ah, menor pode ser testemunha? Pode. Deficiente pode ser testemunha? Pode. Ah, e aqueles que são pai, mãe do réu, irmão do réu, ascendente, descendente? Sim, mas eles são liberados da obrigação de depor. Mas se eles forem as únicas testemunhas, aí sim eles têm que depor, tá? Se a testemunha estiver fora da jurisdição do juiz, vamos fazer uma carta precatória para ouvir aquela pessoa. Lembrando que tem que avisar o juízo daqui quando vai ser a audiência de lá para a oitiva dessa testemunha. As testemunhas fazem um juramento de dizer a verdade e elas não podem calar a verdade, omitir a verdade ou mentir a verdade, sob pena de cometimento do crime do 342, falso testemunho ou falsa perícia. Lembrando que aqui não é só as testemunhas, né? Falso testemunho e falsa perícia. Os peritos aqui também respondem nesse artigo do 342, nesse crime do 342 do Código Penal, certo? Continuando, testemunhas do ofendido do reconhecimento de pessoas e coisas. Existe lá uma fase, o reconhecimento das pessoas e coisas, lá no meio da audiência, pode ser. Como é que vai reconhecer? Olha, o assaltante estava com um revólver com cabo de madeira. Parece que tinha um R no revólver. E o metal estava judiado. Aí eles vão trazer algumas revólveres. É esse. A pessoa vai reconhecer a coisa, certo?
Ou ainda, se for pessoal, o assaltante tinha 1,90 m, tinha um pé enorme, tinha umas bochechas bem grandes, e eu lembro que o olho dele era muito azul. Então, a polícia, enfim, ou lá no judiciário, vão levar até a frente dessa pessoa pessoas com aquelas características que ela referiu. E se a pessoa tiver medo que a pessoa a veja, vão providenciar, então, aquele vidro que a testemunha vê quem vai ser reconhecido, mas quem vai ser reconhecido não vê a testemunha. E a testemunha vai apontar quem é a pessoa, o reconhecimento. Lembrando que, como nem sempre é possível encontrar pessoas iguais ou ainda trazer o investigado para a delegacia ou para o fórum para meramente ser reconhecido, meramente não, porque é um passo muito importante da investigação, se admite o reconhecimento por fotografia, tá? Admite sim, mas a defesa às vezes bate em cima, dizendo que saiu do rito, mas ele é sim usado e é aproveitável como prova, sim. Não é aquele do rito do processo penal, mas é usado e é admitido como prova, certo? Acareação. O que é isso? O nome diz acareação. Lembra de que? Cara. Cara a cara. Eu vou pôr as pessoas que comentaram coisas divergentes, coisas diferentes na audiência, eu vou pôr elas cara a cara. Fulaninho, tu falou que foi durante o dia. Fulaninho, tu falou que foi durante a noite. Coloca cara a cara e vamos resolver a situação. Vamos ver quem está falando a verdade. Acareação é feito na própria audiência, tá, gente? Na própria audiência de instrução, que normalmente é una, é para ser una. Eu vou fazer, então, a acareação. E eu tenho ainda as provas documentais e os indícios. Os indícios são aquelas circunstâncias provadas, reconhecidas, mas elas não são provadas judicialmente. Por exemplo, as provas do inquérito policial são tidas como indícios, elas não trazem certeza, porque não foram feitas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, certo? E existem provas documentais. Como é que eu vou dizer que aquela pessoa é casada? Trazendo certidão de casamento. Como é que eu vou dizer que essa pessoa é essa pessoa? RG. Enfim. Prova documental também é, então, um meio de prova. Certo? Falamos da livre convicção motivada. Falamos dos tipos de prova: exame de corpo de delito, interrogatório, confissão, testemunhas, ofendido, documental, reconhecimento de pessoas e coisas, acariação, indícios e busca e apreensão. Certo? Falamos do ônus da prova. Qual é o ônus da prova o ônus da prova? O que é o ônus da prova? A prova incumbe a quem alega. A acusação tem que comprovar o quê? A autoria, a materialidade e as exasperações de pena. E a defesa tem que comprovar o que ela quer, né? A atipicidade, as excludentes e as mitigações de pena, certo? Falamos da nulidade da prova ilegítima, da prova ilícita, aquelas que não estão de acordo com o Código de Processo Penal, processualmente ilegais, são provas ilícitas. Provas ilegítimas vão de encontro com direito material, direito penal. E vimos a teoria dos frutos da árvore envenenada. E agora tá na hora da gente saber sobre uma novidadíssima, que é a cadeia de custódia. E o que vem a ser a cadeia de custódia? A cadeia de custódia é a rastreabilidade probatória. Eu vou rastrear aquela prova, eu vou ver o que foi feito desde aquela prova sendo conseguida. Eu vou ver se aquela prova é autêntica, se ela é naturalmente autêntica, se ela foi modificada, se ela pode ter sido mexida. E eu vejo a confiabilidade da prova. Quantas pessoas passaram na mão desse pendrive, que é uma prova? Passou na mão de fulano, fulano entregou o envelope para cicrano, o cicrano fez uma avaliação do que tinha aqui dentro desse pendrive e jogou no computador. Teve outro perito que verificou esse pendrive para ver se ele não tinha dedos, marca de dedos.
todo mundo que pegar a prova, pegar a coisa, vai ter que assinar que pegou, assinar que devolveu, vai ter que fazer uma cadeia. Essa cadeia de custódia tem que fechar, tem que ser confiável. É o rastreamento. Então, o que é a cadeia de custódia? Podem anotar aí. É o rastreamento do vestígio. Eu vou rastrear o vestígio. E aí eu vou usar um conjunto de procedimentos que vão ser usados para manter a prova, para cuidar da prova, para documentar a história cronológica dessa prova. Como é que chegamos, então, ao laudo da droga? Bom, primeiro fizeram uma busca e apreensão. Na busca e apreensão tem o auto de apreensão. No auto de apreensão pegaram pouquinho da droga, botaram ali tiocianato de cobalto para ficar azulzinho, ver que é cocaína. O restante da droga foi enviado para a perícia. Como que foi enviado? Quem enviou? Como enviou? Em envelope? Em potinho? Em como? Tudo isso tem que ser documentado. Chegou lá, quem recebeu essa prova? Quem recebeu foi o porteiro imediatamente assinou que recebeu e passou para o perito que estava no laboratório. O perito, ao receber, assina. Então, gente, a gente pode rastrear essa prova, saber por onde ela passou. Entenderam? Então, eu documento a história cronológica da prova, do vestígio, coletado do reconhecimento até o descarte da prova, até o momento que aquela droga for incinerada. Até lá eu tenho que manter a cronologia, a história do vestígio coletado, certo? E o que é vestígio? Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido que se relaciona à infração penal. Querem anotar? Sim, né? Vestígio, vamos lá, é todo objeto ou material. Esse material pode ser bruto, visível ou latente, vírgula, constatado ou recolhido, vírgula, que se relaciona à infração penal, Onde está escrita a cadeia de custódia? Lá no artigo 158A ao artigo 158F do Código de Processo Penal, certo? E eu vou ter, então, a primeira coisa, a preservação do lugar do crime. Se o lugar do crime é mexido, porque teve o pessoal da rua, os abutres que foram lá ver o morto, que foram mexer, que tropeçaram onde estava o chinelo, que já pisaram no projétil. Então, gente, se eu não preservar o local do crime, lá se foi minha cadeia de custódia e lá se foi a minha prova, tá? O agente que reconhecer um elemento de interesse para a prova, ele é o responsável por sua preservação. Então, vamos dizer que um policial tá indo lá ver uma cena de um crime, de um homicídio, e ele enxerga o projétil no chão. Nossa, na hora que ele enxergou, que ele reconheceu um elemento que pode ser usado para a prova, ele é o responsável por aquele projétil. Então, ele vai pegar um saquinho, vai recolher aquele projétil, vai colocar no auto de apreensão o projétil, vai assinar, vai levar para a perícia até quem vai levar, quem vai entregar na mão do perito. E o que deu do resultado daquela perícia técnica sobre o projétil? Então, tudo isso, gente, é cadeia de custódia. Essa coleta do vestígio, preferencialmente por perito oficial. 1 minuto de silêncio. Quem não tá no dia a dia não sabe, mas isso não é que existe. Quem recolhe as evidências são os policiais que chegam na hora. Tem muitas cidades que não tem IGP, Instituto Geral de Perícia. Não tem sede do IGP. Aí tu vai esperar o quê? O IGP que vem a 500 quilômetros chegar aqui pra gente poder colher as provas do lugar. Não, muitas delas a gente vai, inclusive, perder, né? Então, os vestígios, desculpa. Então, a gente vai colher sem o perito e vai encaminhar para o perito, certo? Fazer da melhor maneira possível. E aqui, gente, vai ter lacre em cada vestígio.
Cada vez que tu deslacra, tu assina que tu deslacrou, tu lacra novamente, tu assina que tu lacrou, para que fique, então, a ordem cronológica perfeita do vestígio. O que eu vou colocar no deslacre ou lacre? O meu nome, a matrícula funcional, a data, o local e por que tu deslacrou. E as informações do novo lacre. Então, se eu deslacrar um vestígio, eu vou ter que dar meu nome, minha matrícula funcional, por que eu abri, onde eu abri, com qual finalidade eu abri, e as informações do novo lacre que eu vou colocar, que daí a próxima pessoa que for abrir vai colocar de novo todo esse treleléu, tá? Isso, então, é cadeia de custódia. Eu tenho que acondicionar perfeitamente os vestígios em recipientes selados com lacres e numerados. Não basta eles serem lacrados, eles têm que ser numerados, porque senão outra pessoa vai lá, deslacra e lacra de novo com outra coisa. Tem que ser lacrado e numerado. E aí surge então a central de custódia nos institutos de criminalística, para que se mantenha, para que se preserve a cadeia de custódia. E quais são as etapas da cadeia de custódia? Nós temos algumas etapas, eu gostaria muito que vocês anotassem essas etapas, porque são bem importantes e eu prometo que eu vou fazer uma palavrinha mnemônica, uma musiquinha, qualquer coisa para vocês decorarem, porque são muitas. Primeiro, reconhecimento. Eu vou distinguir um elemento como sendo um interesse para a investigação, como sendo um vestígio. O projétil é um vestígio. O esmalte ultimamente usado pela vítima não é um vestígio. Então, eu tenho que reconhecer o que é vestígio e o que não é vestígio. Eu tenho que isolar, evitar a alteração no estado das coisas. Isolar o lugar, isolar o vestígio. Eu tenho que fixar, eu tenho que descrever detalhadamente o vestígio. Eu encontrei um projétil, o projétil estava apontando para a parede, o projétil estava deformado e nele pode ser vistas pedaços da parede. Eu fixo, descrevo. Coleta, eu vou recolher o vestígio e colocar, obviamente, em local correto para seu acondicionamento. Vou, então, embalar, acondicionar o vestígio individualmente. Vou transportar o vestígio, uma transferência para outro lugar. Aí a pessoa que vai estar no outro lugar vai receber esse vestígio, a transferência da posse do vestígio. Essa outra pessoa vai processar o vestígio, vai fazer o exame pericial e vai armazenar o vestígio, vai guardar material, porque para a realização ou de um novo exame ou ainda para uma contraprova. E depois, tudo acabado, já tem vestígio, tudo, descarte. Eu vou liberar, então, esse vestígio, certo? Quais são as etapas? Vamos recapitular. Reconhecimento, isolamento, fixação, coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, armazenamento e descarte. Sim, vamos revisar um pouquinho, já revisamos as provas, enfim. Agora temos que revisar a cadeia de custódia, que é o rastreamento do vestígio. Vestígio, então, é todo objeto material, bruto, visível ou latente, que tenha ligação com a infração penal. Tá, a cadeia de custódia é uma novidade, tá lá no artigo 158A até 158F do Código de Processo Penal. O agente que reconhecer o vestígio é responsável pelo vestígio. A coleta do vestígio é preferencialmente por perito oficial. Cada vez que eu deslacrar o vestígio, eu tenho que colocar meu nome, minha matrícula, o lugar que eu deslacrei, o porquê eu deslacrei e como eu lacrei de novo. Existe uma central de custódia nos institutos de criminalística. O acondicionamento tem que ser em potinhos. Gente, o que se espera a partir de agora é que hajam potes iguais, vamos dizer assim, para todo o país. Então, potes pequenos, transparentes, para colocar ali o projétil.
Se for droga, um saco para enrolar tal coisa, um pote quadrado para enrolar, enfim, vocês entenderam isso. Vai ter uma padronização de acondicionamento, é isso que ele se espera. E depois tem as etapas, então, da cadeia de custódia, que tá lá no Código de Processo Penal, que eu acho que vai cair muito. E vamos repetir: reconhecimento. Isolamento, reconhecimento, eu reconheci aquilo como vestígio. Isolamento, evito alteração. Fixação, eu descrevo. Coleta, peguei. Acondicionamento, coloquei no potinho. Transporte, transportei o potinho. Recebimento, alguém recebeu. Processamento, depois que recebeu, a pessoa realizou o exame. Armazenamento, guarda o treco para uma contraprova ou um novo exame. E, por fim, descarte. A prova não precisa ser mais feita, não precisa mais dela. O vestígio já não precisa mais ser guardado, então vamos descartar, certo? Certinho, então, hoje vimos, então, provas do Código de Processo Penal. Acredito que a gente falou os pontos que mais caem, e isso a gente vai ver na nossa aula de simulado. E lá a gente vai entrar aprofundadamente fazendo questões sobre as provas no processo penal. E lembrando também que na aula de jurisprudência a gente vai falar sobre provas novamente, vai pela terceira vez, que é para entrar bem na cuca de vocês. Vamos falar sobre provas sob a visão do STF e STJ. Certo? Até a próxima. Beijo. Estudem, estudem e estudem. Não cansem de estudar. Estudar nunca é perda de tempo. É ganho. Cada dia um passo a mais. Vamos lá. Força, guerreiros!